Esse é mais um vídeo da série Estudo de Python, que a gente está ensinando e aprendendo Python a partir do zero. E estamos andando a passos suaves e trazendo conceitos novos só depois de ter fixado os conceitos anteriores que vão servir de base para esses conceitos novos. Nesse vídeo a gente vai aprender como criar identificadores válidos, e significa que a gente vai aprender a dar nomes de variáveis e funções válidos que possam funcionar dentro de programas. Meu nome é Hilton Fernandes, o G é de Garcia. Eu normalmente não uso esse nome do meio, mas tem tanto Hilton Fernandes aqui no YouTube, até para minha surpresa, que eu tive que usar esse nome para ser localizado aqui. Essa é uma data no formato universal, que é muito apreciada pelos programadores e pelos japoneses, por razões diversas, né? No começo, naturalmente, é o ano 2023, 4, que é o mês de abril, e 21, que é o dia. Eu comecei a mexer nesse vídeo em 21 de abril deste ano. Bom, aqui está a agenda, que é a lista de tópicos que vão ser discutidos, né? Em primeiro lugar, a gente vai tentar explicar por que esse vídeo foi feito. Depois vamos ver qual o comprimento permitido para um identificador em Python. Vamos ver umas regras, um conjunto bem pequeno, mas seguro de regras para criar identificadores. E aí uma coisa que é interessante é que quase todos os livros que eu li por aí de linguagens de programação, a gente na vida acaba aprendendo mais de uma, eles, além de dar as regras, eles dão também os contra-exemplos, o que não pode ser feito. Eu acho que a ideia básica é que regra é um negócio abstrato e é difícil para trazer para intuição. Então você mostrando contra-exemplos ajuda a fixar as próprias regras. Vamos falar também de uma coisa que é útil, que é como que a gente imprime com as aspas, ou seja, como pode ter aspas dentro de strings. E aí vamos falar por último no PEP8, que é um conjunto de regras de etiquetas, né, e mais ou menos o mesmo, que chama Style Guide, né, mais ou menos a mesma função que a etiqueta tem na vida social, tal, né, mas para programação. Tipo assim, se você for num jantar com pessoas até que não conhece e tal, e começar a comer de boca aberta, não vai pegar muito bem. E aí essa PEP8 é mais ou menos isso. Ela visa criar programas que sejam facilmente identificados por outros programadores, né? Se você seguir direitinho essas regras, ninguém vai achar você mal educado, vamos dizer assim, e eles vão conseguir entender mais facilmente o que você escreveu. Então é uma coisa útil. Referências vão mostrar um pouquinho as coisas que a gente está usando, a referência do PEP8. Vamos trazer alguns exercícios para serem executados entre este vídeo e o próximo. E por último, mas não menos importante, vamos trazer o lugar onde é que estão esses códigos, né, esses programas fontes, essa própria apresentação e até algumas referências. A ideia básica é que a gente está usando aqui os conceitos de software livre, de documentação livre e de maneira geral de compartilhamento de informações. Então tudo que a gente se referir nesses vídeos vai poder ser baixado para o seu computador, tal, lido na internet, se for o caso, sem que seja pirataria, ok? Bom, aí a motivação a gente já falou que a gente quer criar nomes válidos, né? Ou identificadores. A ideia é que, porque chama identificador, porque ele identifica uma variável, identifica uma função, identifica outras coisas que a gente vai acabar esbarrando. Bom, eu criei um programinha bem simplesinho que mostra os conceitos que a gente está discutindo, e esse programa está aqui listado e discutido na apresentação. Vai ser útil para quem baixar o PDF e olhar com calma, etc. Mas eu decidi também mostrar o mesmo programa
através da execução dele mesmo, né? Fica um pouquinho mais animado o vídeo, né? Então vamos começar aqui. Bom, a gente, como está no comecinho, eu achei que não valia a pena a gente perder tempo mostrando muitos ambientes de programação ou ambientes que até podem ser complexos. Então eu estou procurando coisas que sejam muito simples de usar, muito intuitivas, mas sejam online, ou seja, não precisa instalar nada no meu computador. Eu estava usando um outro nos vídeos anteriores chamado Replit, mas ele sofreu algumas mudanças, agora a gente tem que se logar nele, etc. E aí eu procurei outros e eu acho que eu cheguei como lugar bacana esse que se chama Online Python, né, que é o nome perfeito, que é uma descrição do que ele faz. Ele inclusive é software livre, tem uma versão dele mais avançada e tal, é uma coisa bem interessante. Naturalmente, em algum momento eu vou fazer uma listagem desses ambientes e até vou mostrar algum ambiente de programação que seja instalado mesmo, tá? Que a gente vai começar a ter necessidade disso. Quando a gente entra nesse site aqui, ele já coloca esse programinha, tá? Ele tem bastante recurso, tá? Eu vou aumentar aqui o espaço das coisas que a gente vai ver. Ele tem bastante recurso, dá para eu baixar, fazer upload, né, levar para esse lugar aí alguma coisa do meu disco, dá para salvar, quer dizer, o que eu alterei aqui, editei, dá para gravar no meu computador, tem um undo, tem um redo, e naturalmente tem execução, e tem várias coisas aqui que a gente vai ver em algum outro momento. Ok? Bom, então vamos apagar isso aqui primeiro e vamos pegar o nosso programinha. Esse programinha está disponível no repositório e eu vou pegar ele aqui aos pedacinhos. Então a gente vai começar com um exemplo bem simplesinho, que é o exemplo mais básico de criação de variáveis, de identificadores. Olha, então o que eu estou usando? Letras minúsculas, maiúsculas, sem acento e traço baixo. Aí eu estou fazendo questão de dizer sem acento pelo seguinte: existe uma coisa chamada Unicode, não sei se as pessoas já viram, mas é basicamente o seguinte: possivelmente todas as letras que se usam em várias línguas, aí, em português, alemão, francês mesmo, chinês, russo, então podem ser codificadas hoje em dia no computador, tá? Na verdade tem alguns detalhes, né? Tem lá todos os ideogramas do chinês, mas não vai ser todo o computador que vai ter instalada a fonte desses ideogramas, ou seja, eu corro o risco, como aqui no meu computador não tenho essas fontes instaladas, de aparecer uma coisa aí, um ideograma chinês que vai mostrar para mim na tela como uma caixinha vazia, porque eu não tenho como desenhar isso, né? Ou seja, o fato do código estar disponível não significa que o desenho dele, né, a fonte, esteja disponível. Então esse é um problema. E aí o que a gente pode garantir? Então pode acontecer, inclusive, que essas coisas acentuadas que a gente usa em português talvez não tenham, sei lá, no computador de um japonês ou de um russo, né? Então é melhor a gente ficar com o subconjunto, né? Hoje em dia as pessoas trabalham em vários países, tem esse negócio todo de outsourcing, e é bom a gente ficar no que é realmente comum, que são as letras sem acento, maiúsculas e minúsculas, e o traço baixo. Tá? Com isso, qualquer programa em qualquer lugar vai rodar, né? Naturalmente eu estou falando isso do nome das variáveis, né? O interior do programa. Eu não estou falando, é claro, das mensagens, que aí mensagem em português tem que ter acento, mensagem em russo tem que aparecer aquelas letras tortas lá deles. Tortas eu digo porque o IA, por exemplo, parece um R ao contrário, né? Mas brincadeira. E aí nesse caso é outra história, se a gente estiver trabalhando com um programa que gera recursos para esses usuários, né,
russo, chinês, etc., a gente tem que baixar essas fontes. Mas aqui a gente está falando de outra coisa. Pode ser que um programa para calcular números primos, que a gente andou fazendo, inclusive, de repente a lógica dele a gente nem consegue entender, porque está lá no lugar de letra, está uma caixinha vazia, e daí? Então, se a gente ficar com essas minúsculas, maiúsculas e o traço baixo, todo lugar vai funcionar, tá? Então vamos rodar aqui o programa, né? Ou aperta F8, né? Ele já está mostrando, ou aperta o Run aqui, aperta o palmeirense. Então o que ele fez? Era só para a gente ver que isso funciona, né? Tá? Então o que tem aqui? Tem as minúsculas, tá? Aqui tem uma só. Poderia ter muitas, né? A rigor não existe limite para comprimento de variável no Python. Na prática, como os computadores são finitos e como não tem muito sentido usar, por exemplo, uma letra, um identificador que use 1000 letras, né? Então, tanto os programadores como os ambientes, os programadores têm bom senso e os programas não colocam todos os limites possíveis e imagináveis. Então, uma coisa boa para não tropeçar aí, vamos dizer, no limite que o cara falou, pô, ninguém vai usar variável com nome de identificador de 3.000 caracteres. Então, aí provavelmente ele nem implementa. Então, se a gente ficar dentro do razoável, quer dizer, identificadores de não mais do que, vamos dizer, 20 posições, a gente consegue ficar na boa, vamos dizer assim. E naturalmente aqui a gente poderia ter, sei lá, 10, 20 A's, A, B, C, D, poderia ter uma verdadeira sopa de letrinhas. Eu coloquei um só para dar o gostinho. Tá? Então poderia ter uma variável com nome todo em minúsculas, de A até Z, ou então também válido as letras maiúsculas, ou também o underscore. Para não dizer que eu não coloquei nada em duplicata, né, mais longuinho, aqui estão dois underscores, né, o underscore ou traço baixo. E aqui rodou direitinho, tá? O A eu tinha colocado 1, apareceu 1, o Z eu tinha colocado 26, é minúsculo, e assim por diante. Então deu de boa. Então vamos ver agora como é que a gente faz para usar números, né, dígitos. Então vamos acrescentar aqui esse pedacinho no programa, tá? Opa. Então aqui dígitos em identificadores e ainda o traço baixo misturado com as letras. Bom, então aqui ó, tá claro que esse A1, quer dizer, a letra primeiro e depois o número, é válido. Então vamos rodar, ver se está tudo certinho. Tá, então aqui olha só, o A1 eu tinha colocado 20 nele, apareceu aqui A1 20. O A sozinho eu tinha colocado a letra A. E aí apareceu o A underscore, né? Apareceu o A. Olha só, aqui está meio confuso esse pedacinho. Eu olho assim e falo, poxa, mas isso é uma variável, é o conteúdo. Então seria bom que, para diferenciar os dois, quer dizer, para mostrar o conteúdo, eu pudesse colocar esse conteúdo entre aspas. É o que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, tá? Pô, aqui no programa apareceu entre aspas, seria bom na listagem também aparecer para ficar mais legível. Bom, como eu falei, o underscore e as letras têm a mesma posição. Praticamente o underscore é a 27ª letra, tá? Em todo lugar onde pode aparecer uma letra, né? Agora, esse cara aqui, ele só pode ser o segundo caractere. Eu digo um dígito, né? 0, 9, etc. Esse cara aqui, ó, essa linha, tá até comentada. Eu vou tirar o comentário e vamos ver o que acontece. Por que será que está comentado? Vamos rodar. O que ele falou para a gente? Que isso aí é um identificador inválido. Qual que é a ideia? Por que será que ele é inválido? Ele é inválido porque quando começa com um número, ele pensa, bom, então é um número. Aí aparece a letra A. Aí ele fala, ué, mas o que é isso? Aí ele se recusa a falar, não, pode fazer assim, pode fazer assado. Por simplicidade, ele só deixa ter dígitos depois do segundo caractere. Aí, de novo, depois do segundo caractere, pode ter 10, pode ter 20, etc. Tá? Uma outra coisa bacana é isso aqui, ó.
dois underscores antes e depois do nome da variável. Isso é muito usado em Python, e aí quem quer que mexa em Python acaba ouvindo em algum momento a expressão dunder. O que quer dizer isso aí? Bom, esse traço baixo em inglês chama underscore, e o duplo underscore, né, tanto a esquerda quanto a direita da variável, do nome da variável, é chamado de double underscore, ou, encurtando tudo, dunder. Tá? Então apareceu esse nome estranho, não é russo não, é uma contração. O pessoal do Python e em geral quem fala inglês acaba encurtando as palavras. Bom, vamos rodar agora, ver se deu certo, que eu comentei aquela coisa. Bom, deu tudo certo. Então realmente esse cara é inválido, tá? Esse identificador 1A, tá bom? Então vamos ver outra coisa que é importante no Python, que são os underscores separando palavras, né? Então vamos ver um caso aqui. Olha só, o traço baixo, o underscore, separando letras, né? Então aqui tem um negócio que não significa muita coisa, que é A underscore B. Poxa, não significa, eu pelo menos não consigo ver algum significado aí. Deve ter algum programa onde isso faça significado. Mas esse aqui é muito mais fácil de entender. Então o que está escrito aqui? Eu tenho um programa que mexe com clientes e esse aqui é o nome do cliente. Olha como ficou bacana o underscore no meio aqui. Ele separou as duas palavras, então eu bato o olho e eu já vejo que são duas palavras. Se tivesse grudado, eu ia ter que parar para ler e falar, mas o que é esse nome grande aí? Aí eu separaria, acabaria entendendo. Mas agora imagina para nomes maiores, tal, vai ficar cada hora mais complicado distinguir. E se eu colocar um underscore entre as palavras, está de boa, tá? Então vamos ver se funciona. Rodando, né? Bom, aí o AB imprimiu 10 certinho. E aí o João dos Santos, beleza, como eu inicializei aqui. Ok. Vamos ver agora alguns identificadores inválidos, como eu falei, só para a gente fixar as ideias. Bom, então o que é inválido? Não pode ter nenhum dos caracteres que a gente usa para fazer contas, que é o sinal de menos, o sinal de mais, o sinal de vezes, o sinal de divisão, pode fazer parte do identificador. Seja no finalzinho dele, seja no meio. Ou seja, esses caras, quando são usados, é só para contas mesmo, tá? Que mais? Não pode também aspinha, ou vulgo apóstrofe, ou aspas duplas, tá? Ok? Então, esses são os inválidos. Agora vem uma coisa aqui de gente grande, vamos dizer assim, que é, como eu falei, é super importante para programas maiores, essa história aqui do hífen no meio das palavras, né? Separando palavras. Então tem até uma coisa que é interessante. Bom, como eu falei, está tudo aqui, está tudo explicadinho. Bom, a ideia básica é a seguinte, como está aquele comentário, né? Isso aqui é útil, né? Esse negócio de separar palavras com underscore, porque, como eu falei, fica mais legível o código, né? Nome cliente, né? Então eu vejo aqui nome do cliente. Is prime, é primo, né? E isso é chamado snake case. Aí é uma curiosidade, é comum a gente começa a programar um pouquinho mais de Python, aparecer esse negócio. Por que é snake case? Aí eu até procurei isso há pouco tempo, que eu usava sem me preocupar, agora para tentar explicar. A ideia básica é o seguinte, que esse underscore funciona mais ou menos como esse ossinho aqui de articulação numa cobra, né? Snake quer dizer cobra, snake case seria o jeito de usar identificadores com underscores, né?
E aí aqui até fica um pouquinho mais legível. Eu não conheço muito de anatomia de cobras, mas aqui fica muito mais legível. Aqui é num ônibus desses biarticulado. Esse seria o papel do hífen, né? Ele permite a articulação do ônibus, né? Então é essa a ideia, porque a separação de nomes com underscore é chamada de snake case, tá? A separação de palavras para criar um nome, ok? Então fica um nome só, não, como eu falei, não pode espaço em branco, mas o underscore acaba tendo o papelzinho do espaço em branco, tá? Bom, essas coisas estão comentadas num outro lugar chamado PEP 8. Tá? Aqui está tudo comentadinho, tudo explicadinho, tá? É só ler, o que eu falei aqui está escrito lá. Bom, essas coisas do underscore e de outras coisas mais estão numa coisa que chama PEP 8. PEP quer dizer Python Enhancement Proposal, né? Proposta de melhoria do Python. Tem várias delas, essa é só o número 8. Né? E uma ideia interessante do Python é que justamente que torna a linguagem bacana, quando alguém tem uma proposta para a linguagem, ele escreve um documento desses, aí todo mundo vai ler, discute e tal. Então qualquer evolução da linguagem é feita depois de muita discussão, muito pensamento, muitos pontos de vista diferentes, por que sim, por que não, etc. Né? E aqui esse número é o lugar onde está essa coisa, né, na internet. Daqui a pouquinho eu mostro. Bom, ela é tão importante que o próprio criador da linguagem, que lidera o desenvolvimento tal, né, esse nome aqui que eu não sei pronunciar, inclusive, que é em holandês, ele criou essa PEP 8, que é uma espécie de guia de estilo, né? É uma espécie de etiquetas para escrever programação, tá? E ao longo dessa série de apresentações, desse curso, a gente vai voltar para ela é muito importante, ok? Bom, e aí da PEP 8, por enquanto, tem essa história do snake case, tá? Só minúsculos de traços baixos, e para separar, isso aqui a gente vai ter um vídeo só de erros, né? Que aqui a gente está falando as coisas, está supondo que está todo mundo fazendo certo, mas a gente, em qualquer linguagem, na verdade, acaba cometendo alguns erros. Então vale a pena começar a discutir que erro que pode acontecer e como resolve. Mas basicamente, depois que eu tenho, por exemplo, um if, os comandos que estão subordinados ao if eu empurro para dentro, né? Então chama identar, eu desloco para a direita. E aí para identar eu uso 4 espaços. Não precisaria ser 4 espaços, na verdade. Não precisaria a rigor usar snake case, mas é como eu falei, é um conjunto de regras. Pode se pensar, por exemplo, como futebol, né? Para jogar futebol tem um conjunto de regras, todo mundo tem que seguir. Então é mais ou menos isso, umas regras informais tal, que ajudam as pessoas a se comunicarem. Bom, então vamos agora para os exercícios, tá? Então são 2 exercícios simplesinhos, tal. Esse assunto todo é simples, é mais o bom senso e tal, né? Umas 2 ou 3 regras muito simples, que são na verdade um subconjunto do que poderia ser feito, né? Mas justamente para simplificar. Então, primeira coisa é escolher quais que estão corretos aqui, tá? Então as pessoas vão ler, dar uma pensada, tal, pode criar uma tabelinha em casa, qual que está correto desses caras todos aqui. Bom, e a última é se tem algum incorreto, e aí explicar por que está incorreto, ok? Bom, por último, mas não menos importante, esse é o lugar onde está essa PEP 8, quem quiser ler, é interessante e tal, é leitura mais ou menos avançada em alguns casos, mas é sempre importante não ter medo de ler essas documentações, que é assim que a gente aprende a coisa mais avançada. E aí, por último, mas não menos importante, é o lugar onde estão essa documentação e esses códigos, esse pequeno códigozinho, né? A gente está seguindo essa filosofia do software livre, documentação livre, e deixa todas essas informações no repositório chamado Python Study. Quem tiver com o PDF, é só clicar aqui que vai para lá.
Isso aí fica dentro de um servidor chamado gitlab.com, que eu recomendo as pessoas se inscreverem, etc. Né? Quem não tiver com o PDF à mão, escreve isso aqui na barra do navegador e acaba chegando lá. As informações que estão lá estão todas disponíveis, abertas, pode baixar. E tem um vídeo que a gente explica como baixar essas informações. Bom, por enquanto é só. Agradeço quem esteve até aqui. Se gostou do vídeo, por favor, dê um like nele. E se quiser continuar vendo mais vídeos sobre Python, né, desde o básico e C++, por favor, se inscreva no canal. Desse jeito o YouTube entende que tem mais gente interessada nesses conteúdos e apresenta para outras pessoas que podem eventualmente também gostar. Muito obrigado e até breve.